Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam e conhecer melhor a palavra do Senhor. Amém? Então nós entendemos aqui que Paulo escreve, aos Hebreus, a incentivação aos cristãos judeus a manter a fé em Jesus Cristo. Mas Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O versículo define a fé como a convicção que Deus agirá, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. Então Paulo citou exemplos de pessoas do Velho Testamento. A fé cristã realiza milagres. A gente tem que entender que nós, como eu falei no começo, nós temos que ter fé, nós temos que ter fé, porque nos dias de hoje, tudo aquilo que está acontecendo é guerra dali, é confusão dali, é um tal de um peixe conhecido como peixe diabo que apareceu num lugar que não era para aparecer, e tudo isso aí já é o acontecimento, a prova que Jesus está voltando, E se Jesus voltar numa igreja hoje, e a igreja ela não tiver com a fé 100%, se ela não tiver uma fé enraizada, a igreja não vai conseguir agradar a Deus, A gente precisamos ter fé, uma fé como Abraão, uma fé como Isaac, como Isaac e Abednego ali na fornalha, não negou o nome do Senhor, falou: pode jogar ele nessa fornalha aí, que nada vai acontecer. Por quê? Porque ele tinha fé no Deus que ele serve, e nós precisamos ter fé nesse Deus que nós servimos, Então, quando eu cheguei aqui, o pastor Nilson estava contando para mim que a igreja ela lota, depois ela desvazia, Às vezes tem ataque do inimigo, O inimigo ele sabe, ele tem essa estratégia dele de fazer esfriar os membros, esfriar a fé, Mas quando uma igreja ela realmente prega a palavra do Senhor, ela prega a palavra com base em fé, ela prega a palavra de renúncia, A igreja ela é fortalecida, E quando é uma igreja fortalecida, pode vir o que for, pode vir as lutas do inimigo, que nada derruba a tua igreja, porque nós estamos firmados numa rocha que é Jesus. Aleluia. Amém. Então eu citei uns versículos aqui, eu gosto muito de pregar com o esposo, Então fala: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, Hebreus 11:1, Aí mais uma explicação breve. Esse versículo ele define a natureza da fé, não baseada na evidências visíveis ou no sentir, mas é inabalável na promessa de Deus, mesmo quando nós não podemos ver e compreender completamente o mover de Deus em nossas vidas, Ou então, ou seja, eu tenho que ter fé, mas não posso ser igual Tomé, eu só acredito se eu ver, Não, eu creio que em nome do Senhor Jesus, essa igreja ela não vai parar, essa igreja ela vai continuar aqui, porque aqui tem um membro, tem pessoas de fé aqui dentro, Eu não vejo ainda a multidão, eu não vejo essas cadeiras todas lotadas, pelos meus olhos, mas pela fé eu já consigo ver o agir do Espírito Santo nesse lugar, amém? Então, nessa noite eu quero fixar bem fé, A fé é a base de tudo na obra de Deus em nossas vidas, Então no versículo 2 fala: pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que se vê, não foi feito o que deve ser. Olha você bem que interessante. Você começa a acreditar que Deus deixou para nós, a gente precisa ver, nós só precisa crer e confiar no Senhor, Aí uma explicação, nesse versículo, destaca exemplos do Antigo Testamento de
pessoas que viveram pela fé, que foram aprovados por Deus. Para nós ser aprovados por Deus, tem que ser cumpridas, cheio de fé, cheio de esperança em Jesus. Eu costumo falar, pastor, que esses personagens aqui de Gênesis, Apocalipse, eles já fizeram a parte dele. Nós pregamos sobre eles, somos pessoas fiel, é 100% verdadeiro. Só que agora Deus quer a fé deles em nós. Amém? Agora somos nós. Eu costumo falar também que quem sabe, não é que está escrito no igreja. Quem sabe um dia Jesus pega e olha para o povo e fala: eis que ali no Jardim Moreira, na rua 6, tem uma igreja que ela é pequena, era pequena ao olho dos homens, mas grande no mover do Espírito Santo. E aquela igreja ali, ela foi destacada em ganhar almas, em ganhar pessoas que viviam aprisionadas, amarradas pelas garras do inimigo. Mas por quê? Porque aquela igreja é uma igreja de fé. Veja que eles fizeram a parte deles, e agora são as nossas vezes de provar a nossa fé, porque através da nossa fé nós ganhamos almas. Através dos testemunhos que aqui é contado, nós atraímos almas e ganhamos almas para Jesus. Eu vou contar uma coisa breve aqui. O pastor Ricardo Machado, não conhece ele, Eu estava passando uma prova, mas pensa numa prova, novo, primeiro amor, Jesus. E eu trabalho na transportadora multimotorista, ele já vai fazer 20 anos, e ele trabalha no tempo como motorista. E ele chegou perto de mim para abastecer o caminhão e falou: daqui a pouco eu vou sair, vou para Gandaia, vou usar minhas coisas. Eu falei: rapaz, isso eu já estou contando a minha situação para ele. E aí ele acabou de abastecer o caminhão, e eu com aquela fé ativa, uma fé que vai fazer 23 anos, não abandono por nada. Pode vir as dificuldades, pode vir as lutas maiores, mas meu Deus é maior do que as situações que aconteceram em minha vida. Então ele pegou e falou assim para mim, assim: viu, você contando tudo isso, com esse sorriso lindo no seu rosto, eu quero conhecer esse Deus seu. Eu posso ir na igreja, só que eu vou estar de bermuda. Eu falei: não tem problema não, Aí não lembro qual dia que ele foi, E hoje ele se tornou um pastor meu, Ele prega aqui direto, aqui, pastor Ricardo Machado, através de uma fé que eu tinha. Então nesse dia, era um sábado, nesse dia eu lembrei de um corpo branco, Ele foi embora, eu fui embora, então tinha um trio que saiu atrás da multimorense, saiu do Jardim Panorama. E eu falei: Senhor, cara, magro, não comia mais nada, aí minha mãe preocupada comigo, mas eu perdi um dia de serviço. E a minha alegria era vir para o serviço e ir embora, tomar banho e deitar. Naquele dia ela consumia aquela lampinha atrás do barraquinho da multimorense. O Senhor falou para mim: pela sua fé, pode todos largar da tua mão, mas eu não largo você. E nisso eu tinha marcado com a irmã, que era da Assembleia de Deus. Eu tinha pedido para ela para nós fazer uma campanha de 3 dias, para que Deus arrancasse esse negócio do meu coração, porque ele estava deixando tudo triste, tudo abatido. E isso aí foi nesse dia, nesse sábado, foi o último dia dessa campanha. Ela fez a oração, nós oramos ali, e de repente eu desabei a chorar. Ela falou: você está vendo essa lágrima que você está soltando agora? Você olhar pela tua fé, a partir de agora você não vai sentir mais nada. Pastor, foi como Deus arrancou de tudo dentro do meu coração. Porque a fé, ela move o mundo. A fé, ela faz coisas que pessoas aí fora desacreditam. E nós precisamos ter fé. Porque se nós tivermos fé, como esses homens aqui da esquerda, no versículo 1, versículo 6, nós vai ganhar muita alma sobre Jesus. Basta nossos testemunhos que Deus faz em nossas vidas, pela nossa fé. Pela nossa fé. Então no versículo 3, fala assim, e esse versículo destaca exemplos. Não, o próximo. Devemos olhar para os exemplos de fé dos nossos antepassados espirituais. Reconhecer que a fé transcende as limitações e o tempo e do espaço. Nossa fé em Deus nos permite ver além das aparências
aparências, de confiar na soberania divina do nosso Deus poderoso. Então nós devemos confiar nesse Deus poderoso. E quando fala esses devassados espirituais, esses personagens aqui que já passaram, né? Eles fizeram a parte deles. Quem quer ser igual Paulo, apanha, ser maltratado, mas não negar Jesus. No quartinho ali, não sei, de um metro quadrado, ele escreveu o que ele escreveu, né? Nós vimos que ele fala bem seco, eu, cego, Senhor, confiante, cheio de fé. No versículo 4 fala que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a de Caim. Pela fé foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou a sua oferta, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Não é para você ver, mesmo na morte, mesmo nas circunstâncias, é legal, nós temos que agradar a Deus através da nossa fé. Porque como se nós não tivermos pessoas diferentes, o próprio versículo que você tem na pregação inteira, é impossível nós agradar a Deus. É impossível nós agradar a Deus, não precisa de agradar a Deus.
aproxima, precisa crer que Ele existe e que recompensa aquele que o busca. Vai para você ver. Sem fé é impossível nós agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, se nós estamos próximos de Deus, ou se aqueles que não se chegaram estão se aproximando de Deus pela tua fé, ele vai ter fé suficiente para agradar a Deus. E quando a nossa fé agrada a Deus, Deus ele abre as portas do céu sobre nossas vidas. Amém? Então, fala assim, a fé é o meio pelo qual nós aproximamos de Deus e experimentamos a sua graça e favor em nossas vidas. Portanto, devemos nutrir e fortalecer nossa fé por meio do estudo da palavra de Deus, em oração, em jejum. A nossa fé, ela se baseia fortalecendo, estudando a palavra de Deus também, jejuando e buscando o Senhor. Quem medita na palavra do Senhor? Quem se aproxima desse mundo maravilhoso? Aqui é alimento espiritual. E tudo que nós precisamos, aqui está. Se nós precisarmos comprar um carro, necessitar um carro, aqui está a resposta do carro. Se nós precisarmos de um milagre para a nossa família, necessitamos aqui está a resposta do milagre da nossa família. Então, a nossa fé ela tem que estar ativa. A nossa fé ela tem que estar assim. Eu escrevi outras coisas aqui também. Fala assim, ó, a fé é um dos pilares fundamentais da vida cristã. Hebreus 11 nos ensina que a fé não é apenas uma crença, mas uma convicção profunda que os nossos impulsionados a viver de acordo com a vontade de Deus. Hoje vamos refletir sobre o que significa viver pela fé ou podemos agradar a Deus. Hoje nós estamos aqui aprendendo uma palavra do Senhor. Como nós podemos agradar a Deus? De que forma nós podemos agradar a Deus? Primeiro, sendo justo e fiel a Ele, não desobedecendo, não pecando, não passando ninguém para trás, mas sendo justo e fiel como a palavra dele nos diz. Aí eu resumi outra coisa aqui. O que é a fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não se baseia no que vemos, mas no que cremos. Nós temos que crer. Se nós crermos em tudo que aqui está escrito, em todo esse mandamento que o Senhor deixou para nós, Deus jamais ele vai deixar o seu servo abatido. Ela nos dá a certeza daquilo que Deus prometeu, mesmo quando ainda não podemos enxergar e a realização. Assim como o alicerce sustenta uma construção, a fé sustenta a nossa vida espiritual. Amém? A igreja está aqui, está bonita, está bem montada a igreja, Só que quem aqui está vendo o alicerce? Ninguém sabe o sofrimento de cavar esse alicerce, A gente não está vendo ele, mas nós estamos vendo o prédio erguido. E quem está sustentando? O alicerce está sustentando a nossa casa. Mesmo assim é a nossa fé, A nossa fé que nos sustenta. Porque quando nós temos fé suficiente, quando algo está dando errado, ou seja, como algum parente da gente, nós recebemos a notícia que um parente foi internado ou sofreu um acidente, de repente a gente fala, meu Deus, o que vai ser? Será que vai levar agora? Mas primeiramente a gente tem que ativar a nossa fé. Senhor, eu confio no Senhor e tudo está nas tuas mãos. Amém? Aleluia.
Aí eu coloquei exemplo. Imagine, isso aqui é muito forte. Imagine um agricultor que planta a sua semente. Ele não vê a colheita imediatamente, mas acredita que ela virá, porque confia no processo natural criado por Deus. Assim também devemos confiar na promessa de Deus, mesmo sem evidências imediatas, né? Eu digo também sobre isso aí. Tem os meus irmãos, ele mexe com lavoura de tomate, somos o melhor plantador de tomate aqui da região, os Fernando Andrade, né? Vocês conhecem. E eles plantam 6 roças, 6 roças por ano, milhares de pé de tomate. Ele joga na terra, ele não sabe se vai vir uma tempestade, ele não sabe se vai vir uma chuva de pedra, ele não sabe se vai vir uma chuva muito forte, porque o tomate ele não aguenta muita chuva intensa, forte em cima dele. Mas mesmo assim ele confia no processo, porque foi Deus que criou essa natureza. Ele confia, né? Então, quando você tem confiança, você tem fé, você pode plantar o que for que vai nascer, vai produzir 100 mil, 1 milhão, né? Então, eu fixei essas coisas aqui, né? Imagine um agricultor que planta a sua semente, né? E é milhões de investimento. Tem um balde de veneno de 5 litros, ele custa de 35, 40 mil reais. E ele aplica tudo isso na lavoura, mas ele não sabe como vai ser o final. Ele não sabe se vai ter uma geada, ele vai ter mato, ele vai perder toda a produção, mas ele tem fé no processo, né? Nós devemos ter essa fé em tudo que nós vamos fazer. Amém? A fé que testemunha, Hebreus 11:2, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Os heróis da fé no Antigo Testamento foram lembrados porque viveram confiando em Deus. Eles enfrentaram desafios, perseguições e até incerteza, mas permaneceram firmes. Olha para você ver aqui, ó, de Gênesis Apocalipse, esses personagens, eles passaram por tudo que nós passamos, mas mesmo assim, eles aceitam, né? Eles confiavam no processo que eles tinham que passar, porque eles tinham certeza da vitória que Deus ia dar para eles. Amém? Nossa fé deve ser um testemunho de fé para os que nos cercam. Como as pessoas enxergam nossa confiança em Deus diante da dificuldade? Como é que o seu vizinho, né, ou aquele que trabalha com você numa linha de produção, no seu trabalho ou na rua, como é que ele enxerga a sua dificuldade? Você sendo servo de Deus. Como é que ele enxerga você, sendo que ele vê você vindo todo dia para a igreja, mas você murmura daquilo que está acontecendo, né? A gente aprende aqui que pela nossa fé, a gente ganha esses vizinhos para Jesus. Na linha de produção do nosso trabalho, aonde eu trabalho, dentro do mercado, contando, né, da nossa vida. Ele fala, eu quero seguir esse Deus verdadeiro que você serve aí, porque essa luta que você está passando, e essa fé que você está enxergando, essa vitória lá na frente, eu quero seguir ele também, porque eu quero alcançar algo de Deus. Amém? Aleluia. 3. A fé entende o poder de Deus. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o mundo foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparência. Vai você ver a criação do mundo que Deus fez. Desde Gênesis, Deus diz, haja fé, né? A criação que Deus fez. Talvez se nós, pessoas que falam, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus, porque eu não acredito naquilo que eu não vejo, eu só acredito naquilo que eu vejo. Nós não precisamos disso. Nós somos servos de Deus. Nós temos que crer que Jesus é o Criador dos céus e da terra, e tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Essa é a fé que nós temos que ter também.
Aleluias, glória a Deus. A fé nos permite conhecer Deus é o Criador, o sustentador de tudo no universo. As leis, naturezas, tudo existe por causa dele. Isso significa que devemos confiar nele para cuidar de cada detalhe de nossas vidas. Como nós confiamos no Senhor, nós temos fé, Ele cuida de todos os detalhes de nossas vidas. Às vezes você acha, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não me responde as minhas orações mais. Não, o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está querendo que ative a sua fé 100% dele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Assim como Deus criou o mundo, do nada, Ele pode transformar qualquer situação que parece impossível em nossa vida. Aleluias. Assim como Deus criou o mundo, do nada. Deus, Ele disse, haja água, haja sol, haja tudo. Do nada, Deus resolveu, criou tudo. Se Deus criou o mundo, se Deus criou tudo o que aqui habita, imagina o que Deus pode fazer por nós. Amém? Eu deixei outro versículo destacado aqui. Aleluias. Glória a Deus. Abel, no versículo 4, ofereceu sacrifício melhor do que de Caim. Por quê? Fez com fé. Isso mostra que Deus se importa mais com a nossa atitude do que com a oferta em si. Senhor, eu vou na sua casa hoje e eu vou ofertar 1 milhão. Você pode ofertar 1 milhão, mas se você não tiver fé, você não vai conseguir agradar a Deus. Para quem que Deus olhou quando aquela mulher estava lá dentro? Olhou para os ricos que estavam perdendo, olhou para ela que tinha as pequenas das moedas, mas por quê? Porque ela deu daquilo do coração dela, ela deu com fé aquelas moedas. Então Deus, Ele presta muita atenção nisso em nossas vidas, naquilo que nós estamos fazendo com fé e sabedoria. Amém? No versículo 5 vai falar sobre foi transladado sem ver a morte, porque agradou a Deus. Sua vida foi marcada por uma comunhão profunda com o Senhor. Vai perceber que marcação que ele teve, o Senhor foi marcado. Foi marcado, imagina o Senhor falar assim, o pastor disse, ele foi marcado. Ele tinha uma comunhão de fé com a igreja dele, 100%. Isso é o que marca o coração de Deus. Obedecer a palavra dele com fé. Amém? Aí eu coloquei, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoado dos que o buscam. Sem queremos agradar a Deus, precisamos confiar nele. Primeiramente, na nossa fé. Não devemos apenas teóricas, mas práticas, vivendo do dia a dia. Praticar todos os dias e vivendo ela. Aí a gente vem aqui no versículo 7, diz assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar a ele, e deixou o seu próprio país, sem saber para onde. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam promessas de Deus. Vai para você ver. Aí você vem
você vem Noé. Noé, pela fé, Deus fala com ele: ó, começa aí a construir uma arca. E a turma chamando ele de louco, né? Isso aí é um doido, né? E ele, pela fé que ele tinha em Deus, né, ele começou a construir uma arca. E na construção dessa arca, deixa eu ver se eu acho aqui. Pela fé, ele 7 diz assim, ó: pela fé que Noé enviou os avisos, ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que ia acontecer, que não podia ser vista. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a promessa que veio por meio da fé. Olha para você ver. Noé obedeceu a Deus por causa da fé que ele tinha em Deus. Ele obedeceu ao Senhor, criou a arca e quem foi salvo? Os bichos ao qual o Senhor pediu para ele colocar em sua família, né? Eu quero dizer nessa noite aqui para você que está aqui, pela fé, eu creio que em nome do Senhor Jesus, toda a nossa família vai ser salva. Porque através da nossa fé nós vamos alcançar a nossa família. Hoje em minha casa, em meu lar, somente eu e a minha esposa, né? As minhas crianças. E agora minha mãe, que ela casou recentemente, né? De novo. E agora começou a ir com o esposo dela também, que é evangélico. Mas eu tenho um irmão e tenho irmã que ainda não tem um encontro com Jesus. Mas pelos testemunhos de fé que eu tenho em Cristo Jesus, eu creio que a minha família vai ser salva para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Então nós precisamos ativar a nossa fé, né? A gente sabe que Jesus está voltando. A gente sabe que a vida de Jesus está próxima, né? E se nós não agarrar com fé em Jesus, se nós não acreditar que Jesus está voltando e se preparar a cada dia mais para a vida dele, né, é só a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, né? Então essa é a palavra do Senhor no meu coração, né, para que essa igreja permaneça na fé que tem. Às vezes vai ter 3, e nós também é assim também. Às vezes vai ter 100, vai ter 50. Às vezes vai ter só o pastor e a pastora nesse lugar. Mas pela fé, os anjos do Senhor estão acampados nesse lugar, né? Pela fé, tudo que essa igreja tem colocado, base do departamento dela, buscado resposta. Pela fé o Senhor vai responder todas elas, em nome do Senhor Jesus. Porque nós servimos um Deus de fé. Nós servimos um Deus que opera milagre. Nós servimos um Deus a qual Ele coloca as mãos, Ele transforma. Assim como Ele me transformou, né? A irmã que conheceu muito bem eu no panorama, o trabalho não dava, né? E Deus colocou a mão em mim, né? E Deus fez um milagre em minha vida, né? E faz 23 anos que eu tenho essa fé em Cristo Jesus. Eu não abandono ela por nada, né? Às vezes as dificuldades vêm, às vezes a luta vem sobre nossas vidas, né? Mas com fé, mas com, né? Eu aprendo também com o pastor João Roberto, e todas as vezes que a gente vai no velório, que a gente vê aquele irmão, né, o pai, ou quem seja que for, né, se for a gente for no velório, a gente vê aquela pessoa deitada ali, né? Ele ensina a gente que se nós passarmos como ele está passando, com fé em Deus, a gente passa pulando, dando glória a Deus. Mas se a gente passar naquela situação sem fé, sem Deus, aí é choro, é amargante. Mas se nós tivermos fé suficiente, fé no que quiser, que Deus nos dará. Amém? Essa é a palavra do Senhor que colocou no meu coração. Somente até aqui, se eu falar algo daqui, né, não vai ser do Senhor, vai ser de mim mesmo. E eu não quero trazer, só quero trazer o que Deus colocou no meu coração, né? Desde o começo do ano, essa palavra, da virada do ano, essa palavra vem ardendo no meu coração de fé. Nós precisamos ter fé, porque eu vou falar aqui, porque todos aqui
da palavra. Jesus está voltando, né? E as coisas amargadas estão chegando aí. Nós vamos começar a ver coisas que nós desacreditamos. Se nós não tiver fé, nós abandonamos a obra de Deus. Se nós não tiver fé suficiente, nós vamos ser danados. Está por vir aí, né? Nós precisamos ter fé, agarrar com Jesus. Senhor, meu esposo ele não me segue, meu filho ele não me segue ainda, mas pela fé a minha casa vai ser salva, para a honra e para a glória do Senhor. Agradeça a oportunidade. Amém, pastor? Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.